E aí, pessoal, tudo bem? Para a gente ter uma notação compacta, a gente vai usar aqui para frente o operador del, tá? Algumas vezes a gente pode chamar de nabla. Então, o operador del é esse operador aqui, tá? É esse operador. Ele é um operador vetorial e ele é dado, né, por del x, ali, del professor j, mais del z, professor k. Tá? Então a gente precisa lembrar que o produto de del x e a função m de x, y, z é entendido como sendo del m del x, tá? Então a gente vai ter que o gradiente de f gradiente de f vai ser representado por nabla f, tá? Então, em outras palavras, isso é del f del x versor i, del f del y versor j, del f del z por k. O divergente, né? Ele tem uma simbologia mais curta, né? Como um produto escalar, né? Se a gente tem F, um campo vetorial dado por MI mais NJ mais PK, o nosso divergente da F desse vetorial vai ser dado como nabla escalar F, né? Isso vai ser del M del X, del N del Y mais del Z, del P, del Z. Né? Perceba que isso é um escalar, como a gente espera que o divergente seja. Enquanto isso, o rotacional, a gente pode notar ele como um produto vetorial. Então, o rotacional de F vai ser o nosso operador nabla, vetor vetorial, tá? E isso vai ser resolver o determinante da matriz IJK, del x, del y, del z e m, n, p. Então, é isso. Então, note que aqui a gente, com essa notação, lembrando que del f ponto é nabla escalar f é uma função escalar, né? Então, o divergente é uma função escalar e nabla vetorial f é uma função vetorial. Então, rotacional vai ser uma função vetorial. A gente pode também falar no operador de Laplace e a gente vai chamar esse operador de Laplaciano. Então, o Laplaciano a gente pode definir como LapF, que vai ser é, ok? Vai ser essa anotação. Vai ser nada mais é do que nabla escalar nabla vezes f. E aqui, então, né, a gente vai ser del 2f del x2, del 2f y2, vezes del 2f del z2. Tá? Então, a equação de Laplace ela pode ser escrita, né, quando a gente uma das aplicações que a gente verificou, né, que é a equação de Laplace, a gente pode escrever ela como isso, tá? Simplesmente. Então, isso, por exemplo, é a equação que satisfaz uma função potencial para um campo eletromagnético, eletrostático, perdão, em qualquer região no espaço onde não existem cargas, ou para um campo gravitacional em uma região no espaço
onde não existem massas, tá? Na notação do teorema da divergência e no teorema de Stokes, a gente pode representar na seguinte maneira. No teorema da divergência, a integral superfície f ds é igual a uma integral tripla sobre d de nabla escalar f dv. E para o teorema de Stokes, a integral fechada c sobre c de f escalar dr é igual a integral dupla de s do gradiente vetor f escalar. É isso. Tá? Então, duas importantes relações envolvendo os operadores simbólicos, né, são o seguinte. A primeira é que o rotacional do gradiente de f é igual a zero, ou seja, e o divergente do rotacional de f é zero. Então, essas duas relações são importantes. Usando a nossa notação, rotacional, gradiente de f igual a zero. Como isso é rotacional, isso aqui é um vetor, né? E, do outro lado, o divergente do rotacional de f é zero. Aqui é uma escalar. Então, primeiro a gente tem que provar, né, em partes do critério do campos gradientes, né? E o segundo é um exercício bem fácil, né? O primeiro a gente pode usar o critério para campo gradiente. Então é importante notar aqui como que a notação simbólica sugere a resposta, né? Uma vez que a gente sabe que para qualquer vetor a gente tem que A vetorial A, qualquer que seja esse A, é igual a zero. E que A escalar A vetorial qualquer coisa também é zero. Aí é um. Né? Então, aqui, né, a gente vê que é verdade para o vetor simbólico, né, nabla, né, como a gente descreve nas propriedades, tá? Então, agora a gente vai passar para uma interpretação para o rotacional de F, tá? Então, a princípio, a gente vem trabalhando com ele vem aparecendo em alguns dos problemas, e a gente aprendeu, né, a fazer contas com ele, mas interpretação não foi uma coisa que a gente abordou. Então a gente vai começar olhando para um enrolamento bidimensional no plano XY, tá? A nossa interpretação vai ser que a curva e o ponto representa duas vezes a velocidade angular de uma pequena roda de paz naquele ponto, tá? No final a gente vai indicar como estender essa interpretação para três dimensões. Então, a princípio, a gente vai começar no plano XY e depois a gente vai seguir adiante, ok? Então, primeiro, a gente vai pensar que a função rotacional de f, ela pode ser pensada como com a medida da tendência de f de produzir uma rotação. Por isso o nome. Então, a interpretação, se a gente interpretar f como um campo de força, um campo de velocidade, f vai fazer um objeto de teste
adequado, colocado em um ponto P0, girar em torno de um eixo vertical. Tá? Ou seja, alguma coisa na direção K, tá? Um eixo na direção K. E a velocidade angular do giro vai ser proporcional para a rotacional de F, nesse ponto zero. Tá? Então, é essa a interpretação. A gente coloca o objeto num ponto, o rotacional desse campo de força nesse ponto vai fazer o objeto girar ao redor do eixo. Tá? Então, para ver isso, né? Então, a gente pode tentar imaginar, né, para a gente poder ver o campo de velocidade V de um fluxo, de um, de um líquido em fluxo, né? Imagina colocar uma roda, tá? De paz raio A, de modo que seu centro esteja no ponto x0, y0 e seu eixo seja vertical, tá? E aí a gente pergunta com que rapidez o fluxo gira a roda. Tá? Então, por exemplo, né? A gente está colocando aqui alguma coisa que são as pás, tá? Está sendo girado. E ele está num fluxo. Ele está dentro de um líquido. Está dentro de um líquido. Aqui uma velocidade angular, porque esse líquido está girando. E aqui ele está centrado no ponto x0, y0. Tá? Então aqui é essa a ideia. Tá? Se a roda ela tem apenas uma, uma, uma lâmina, tá? A velocidade da lâmina ela vai ser F escalar T, a componente do fluxo do vetor, fluxo de velocidade, F, que é perpendicular à lâmina. Ou seja, a tangente ao círculo de raio A, tá? Traçado, né, sobre a lâmina. Então, se a gente olhar esse negócio aqui, tá? Olhar isso aqui com uma visão superior, tá? Olha, de cima a gente vai ter uma coisa aqui. Tentar fazer do jeito mais parceiro. Tá rodando. Aqui é a trajetória. E olhando de cima, então, sentido. Aqui tem raio A. Aqui, lâminas. As pás, quer dizer. E é o centro. Então, né, a gente consegue fazer as generalizações aqui, né? Como F, que é o nosso campo vetorial, escalar T, que é o tangente, não é constante ao longo desse círculo, se a roda tivesse apenas uma lâmina, ela giraria a uma taxa desigual, tá? A gente teria um desbalanço, né? Algumas regiões girariam com uma taxa diferente das outras, tá? Se ela tivesse só uma lâmina. Mas se a roda tiver muitas pás, essa irregularidade ela vai ser calculada em média e ela vai girar aproximadamente no valor médio da velocidade tangencial de F escalar t sobre o círculo. Então, como o valor médio de qualquer função definida ao longo de uma curva
está ao longo de uma curva. O caso dessa velocidade tangencial média, ela pode ser encontrada é, integrando f escalar t sobre o círculo, né, e dividindo pelo comprimento do círculo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu quero saber a velocidade da lâmina de rotação, tá? Velocidade de rotação da lâmina, né? Então, aqui, a velocidade da lâmina é igual a 1 sobre 2π vezes o raio, tá? Vezes, isso aqui é a média, né? A gente quer saber a média, vezes a integral de caminho desse do campo escalar u sobre tangente, né? Ds. E o que que é isso? Isso aqui é igual a 1 sobre 2πa integral caminho sobre o círculo de f escalar dr. Tá? E aí aqui a gente pode usar o teorema de Green, tá? E quando a gente usa o teorema de Green, vai ter aqui πa, isso aqui, né, é igual a integral, isso aqui vezes a integral de sobre r do rotacional desse campo, calculado no ponto zero, dx dy. E isso vai dar aproximadamente 1 sobre 2π vezes o rotacional f, calculado no ponto zero, vezes π a quadrado. Então, aqui, o rotacional de f no ponto zero é o valor da função rotacional de f no ponto x0 e y0, que é onde está o centro da nossa rotação. Então, a justificativa para essa última aproximação é que se o círculo é formado por uma rede, como chama? Se ele é formado por rodas de paz, tá? Se ele é formado por rodas de paz e esse círculo for pequeno, então o rotacional ele tem aproximadamente o valor do rotacional no ponto zero, se o círculo for pequeno, sobre o interior R do círculo, né? Então a gente vai multiplicar esse valor constante pela área, que é π ao quadrado, de R, né? que pode ser dada aproximadamente o valor da integral dupla, né? Vai ser aproximadamente a integral dupla. Então daqui a gente consegue, para a velocidade tangencial, na verdade a rapidez tangencial da roda de paz. Então, a rapidez tangencial é aproximadamente A sobre 2 vezes o rotacional desse campo vetorial calculado no ponto. Tá? A gente pode, então, agora, mais uma finalização, né? A gente pode se livrar do A, né? Usando a velocidade angular ômega zero da roda de paz. Então, como a velocidade tangencial é ômega zero, tá? Então, a velocidade tangencial é ômega zero. Não, desculpa, é a ômega zero. A gente vai tomar que ômega zero é aproximadamente um meio, e aí a gente se livra desse A aqui do lado direito, um meio do rotacional vetorial lá no ponto zero. Tá? E aqui o raio da roda de paz tomado cada vez menor, né? Então a aproximação vai se tornar exata, cada vez mais exata. E se a gente tomar o limite com A indo para zero,
a gente vai concluir que para um campo de velocidade f bidimensional, o rotacional de f é igual a 2 vezes a velocidade angular da roda de paz infinitesimal em x, y, tá? Então, o rotacional, ele pode medir a vorticidade do fluxo de fluido, que é a tendência de produzir uma rotação. Então, uma consideração do rotacional de F para um campo de força vai ser similar. Tá? Se a gente interpretar F como exercendo um torque, né, um torque qualquer sobre algum objeto, ou um, um objeto giratório, um pequeno halter, por exemplo, com 2 unidades de massa para um movimento gravitacional, tá? Para um movimento para um campo gravitacional, ou com 2 cargas positivas, 2 unidades de carga positiva para um campo elétrico. Então a interpretação é a mesma, tá? A interpretação é a mesma, a gente coloca campos, né? Fluxos, porque é mais fácil de interpretar, mas campos de força têm a mesma interpretação. Então a gente vai realizar um exemplo. O exemplo é o seguinte: a gente vai calcular e interpretar o rotacional de F para, primeiro caso, para xi mais yj, tá? Esse F. E o segundo caso é ômega vezes menos yi mais xj, tá? Então a solução é a seguinte: primeiro, o rotacional do primeiro é zero, tá? Isso faz sentido, né? É imediato a gente poder realizar esse cálculo, né? Porque a gente está falando aqui de uma interpretação de uma função de um campo vetorial radial, né? Está falando de um campo vetorial radial. É, esse campo é radialmente para fora, né? E radialmente simétrico. Então não há direção angular favorecida na qual a roda de passo possa girar, né? Esse campo de força está só saindo do zero. Ele está saindo de lá. Então, você bota alguma coisa nesse campo de força, esse negócio não vai girar, independente da posição que ele esteja. Tá? No segundo caso, o rotacional, então, aqui, o rotacional é zero, e aqui o rotacional é igual a 2 ômega, né? Em qualquer ponto. Tá? Esse rotacional é 2 ômega em qualquer ponto. E aqui, né, como esse campo representa um fluido girando em torno da origem, com velocidade angular constante ômega, a gente já viu essa equação, tá? Ela não é uma novidade para a gente. É pelo menos claro que o rotacional de F deve ser 2 ômega na origem. Não é tão claro que ele deve ser esse mesmo valor em todos os lugares, mas na origem é simplesmente porque para esse campo a gente chega nessa situação. Então ele é de fato 2 ômega. Mas é 2 ômega para qualquer ponto. Então, a gente precisa fazer uma extensão para a terceira dimensão. Então, para estender essa interpretação para as 3 dimensões, é importante notar que qualquer componente de fluxo de F na direção K, ela não vai ter nenhum efeito nas, nas outras, né? Vai ter nenhum efeito sobre as rodas de paz do plano XY. Então, se a gente perturbar o eixo K, o plano XY continua imperturbável. A gente só perturba esse eixo. Então, de fato, para qualquer plano
com normal n, a componente de f na direção desse n, dessa normal, ela não tem efeito na roda de paz no plano, tá? Então, exatamente, qualquer tipo de perturbação que a gente fizer nesse eixo, vai perturbar só esse eixo. Não existe componente nos demais. Isso leva à seguinte interpretação do rotacional tridimensional, tá? Então, para qualquer plano com uma normal unitária, né, n, o rotacional de f escalar n é 2 vezes a velocidade angular da menor, roda de paz no plano, tá? Então a gente pode forçar essa interpretação, a gente pode forçar uma prova dessa interpretação ao longo das linhas da prova 2D, né? Então a gente pode só generalizar adicionando mais um eixo, tá? E uma vez que a gente aprende o teorema de Stokes, a gente pode fazer um argumento muito mais simples. Então a motivação aqui, mais adiante, né? A gente tratar propriamente o teorema de Stokes, tá? E poder demonstrar tudo isso mais facilmente. Ainda não viu, mas a gente ainda vai ver. Então a gente vai fazer mais 2 exemplos. Primeiro exemplo, o segundo exemplo, né? O segundo exemplo eu tenho um campo vetorial f dado por 3x quadrado y mais az, eixo y, eixo i, mais x ao cubo j, mais 3x mais 3z. Tá? E eu quero saber se para quais valores de A esse campo é conservativo. A gente sabe que F é conservativo se ele é continuamente diferenciável para todo x, y, z e se o rotacional dessa F é zero. A gente facilmente verifica que F ele é continuamente diferenciável, tá? Como a gente quer. Ele é diferenciável em todo o domínio. E que o rotacional. Agora a gente precisa olhar o rotacional, né? O rotacional tem que dar zero. Então, o rotacional vai ser o resultado da matriz. Começar pela coluna, que é o seu tamanho que vai ocupar. X4 do y mais az. J é o del y ao cubo. K é o del z 3x 3 quadrado. Aqui. E qual é esse determinante da 0i? Mais menos 3 menos a j mais 3x quadrado menos 3x quadrado k. Tá? Ou seja, essa matriz dá simplesmente a menos 3j. Então, para que a nossa condição seja estabelecida, né? Para que o campo seja conservativo, ela tem que ser igual a 3. Tá? Então, se a gente assumir A, agora a gente precisa de outro exemplo. Né? Então, aqui mais um exemplo. Tá? A gente vai assumir A como tendo o valor que a gente encontrou agora. E agora a gente precisa encontrar a função potencial, Fzinho, que é gerada, que gera, né, essa função vetorial f, como gradiente dessa fzinho, né? Então, a gente tem, como usual, existem duas formas da gente encontrar a função potencial. Então, a gente vai usar o segundo método, porque é mais rápido. Então, a gente vai assumir que esse fzão, campo vetorial, é o gradiente dessa função potencial. Então,
f índice x vai ser o primeiro membro. 3x² y mais z. E então a gente vai ter que f, a gente integra isso em x, né? Então vai ser x ao cubo mais x ao cubo y mais a x, desculpa, dando o valor de a que a gente encontrou, né? Então a é 3. Mais 3 x. Mais alguma função vai ser simplesmente uma função de y e z. Né? Então, se a gente combinar isso com o fato de que f índice y é x ao cubo, né? A gente vai ter que x ao cubo que é a derivada disso aqui, né? X ao cubo mais g índice y tem que ser igual a x ao cubo. Então, daqui, a gente tem que g yz, essa derivada tem que ser zero. Então, a integral tem que ser só uma constante, né? Em y. Portanto, a gente vai ter só uma função de z, como h. Tá? E, finalmente, fz, se a gente olhar do enunciado, fz é 3x menos z ao quadrado, 3x mais z ao quadrado. Se a gente derivar, né? Então, isso aqui, esse g vira h, né? H de z. Se a gente derivar tudo isso aqui em z, a gente vai ter só 3x mais a galinha, né? E isso é igual a 3x 3z². Tá? Então, daqui a gente encontra que a galinha de z é 3z². Portanto, h de z, que é nada menos que a própria g de yz, é a integral de 3z², né? Então, que é z ao cubo, uma constante. Então, a gente conclui finalmente que a f é x ao cubo y mais 3xe mais z ao cubo mais uma constante, tá? A gente pode agora calcular a volta, né? Se a gente calcular a volta, a gente vai ter que f 3x² y mais 3z. A gente consegue calcular que f em y é x ao cubo. A gente consegue calcular que fz é 3x mais 3z². E aí a gente consegue facilmente verificar que esse nosso campo vetorial é dado com o gradiente dessa função inicial. Tá? Então eu vou deixar dois exercícios para o próximo vídeo, deixar aqui perto. E o exercício é o seguinte: o primeiro é seja f campo vetorial dado x com z, calcule e interprete o racional de f. E a segunda questão seja f igual y00, mesma coisa. Ok? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.